4 erros que todo engenheiro e arquiteto comete em uma regularização. E se você não souber esses erros, você vai cometer e vai ter grandes problemas. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um episódio de regularização na prática. A aula onde eu trago conteúdo aqui para você, basicamente da regularização na prática. Tudo aquilo que eu tenho aqui dentro do meu escritório, eu trago como conteúdo para você, para que você domine essa área de regularização de imóveis e projetos de prefeitura. E essas aulas acontecem quando? Todas as segundas-feiras, às 19 horas, tá? Nem todas essas aulas ficam gravadas, então é muito importante que você esteja aqui comigo presente e ao vivo. E hoje vamos falar sobre o quê? Sobre 4 erros que todo engenheiro e arquiteto comete na regularização de imóvel. É aquele negócio. Eu sei que a galera comete e eu sei que a galera vai continuar cometendo esses erros. Mas você que está aqui presente, que vai acompanhar todo esse conteúdo que eu vou trazer para você, já vai levar como referência para que você não erre de forma alguma, nunca mais, em nenhuma regularização de imóvel, em nenhuma aprovação de projeto, em nenhum desdobro, em nenhum usucapião, em nenhum tipo de processo. Combinado? Tem 4 erros que eu julgo, né, ser erros muito importantes, né, que você assim não pode cometer, mas que todo engenheiro e arquiteto comete. Como que eu sei disso? Como é que a Bruna sabe disso? Porque ninguém mais e ninguém menos do que eu mesma cometi todos esses erros. Todos, gente, absolutamente todos. Eu tô aqui presente não para falar, porque hoje se você for entrar em qualquer canal aí, hoje na internet, qualquer coisa, as informações são o seguinte: olha, é assim, vai mostrar sempre as vitórias. Eu não, eu tô aqui para mostrar os fracassos também. E eu vou contar para vocês que não foram poucos, não, viu? Foram muitos, muitos mesmo. Mas isso é bom, sabe por quê? Porque hoje eu tenho histórias para contar para vocês. Hoje eu tenho isso como experiência para que você não cometa esses erros. E desses 4 erros que eu cometi hoje, eu não cometi só uma vez. Eu cometi todos esses 4 erros várias vezes. Várias vezes eu fui cometendo os mesmos erros, os mesmos. A gente fala, mas peraí, a pessoa erra depois, errar uma vez, beleza, mas errar 2 vezes aí é demais. Gente, eu errei várias vezes. Por quê? Primeira coisa que eu quero que você entenda, por falta de clareza. A gente fala da regularização de imóvel. Se você já escutou algum dos conteúdos que eu trago aqui nas redes sociais, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no TikTok, qualquer uma das redes, você vai escutar sempre eu falar sobre a questão de demanda. Galera, tem mais de 30 milhões de imóveis irregulares no país. Tem 30 milhões de imóveis irregulares. Construções novas, reformas, ampliações, demolições, tudo isso faz com que os imóveis se tornem irregulares. E eu sei que eu consigo mostrar para vocês essa oportunidade. Só que muita gente, quando vê essa oportunidade, falha. Talvez em alguns desses pontos aqui, se você ainda não foi lá tentar captar um cliente, você ainda pode não ter falhado, mas você vai cair. Eu espero que não caia, porque você está aqui assistindo esse conteúdo, mas você vai estar aí com muita chance de cair nesses mesmos erros, de cometer esses mesmos erros. E a gente entende que tem a demanda, ninguém quer errar. De fato, ninguém quer errar. Mas o que acontece? A falta de clareza faz com que a gente erre. Eu vou contar para vocês aqui. Vou deixar para depois, não vou adiantar o assunto não, senão eu falo dos erros. Mas basicamente, eu quero que você entenda que existe sim a demanda, de fato existe, só que você tem que saber lidar com isso de forma certa. Porque se você não sabe a forma certa de captar esses clientes, de fazer esses serviços de regularização, o que vai acontecer? Você vai se deparar com 30 milhões de imóveis irregulares. Beleza, de fato existe. Você não vê profissional para comparar esse serviço, então você não tem uma concorrência. É um serviço muito bem pago, você até cobra caro por esse serviço, mas você não sabe entregar um serviço para o seu cliente. Você não sabe fazer da forma certa. Então não adianta ter demanda, não adianta ter uma baixa concorrência, não adianta ter uma alta lucratividade, se é serviços que são cobrados de forma cara, se você não sabe oferecer esse serviço de forma certa, se você não sabe fazer esse serviço de forma certa para o seu cliente. Porque senão não adianta nada. É como se você, você ter uma mala de dinheiro na sua frente e não saber nem contar esse dinheiro, nem como gastar. Não tem nenhuma validade. Então você tem que saber a forma certa e não errar de forma alguma em nenhum desses pontos que eu vou te mostrar aqui hoje. Porque a demanda existe. E o que acontece? Muitos profissionais
escutar eu falar aí bastante, né, sobre essa questão de demanda. Gente, o mercado não vai para a parte de obras, porque se você for para a parte de obras sem experiência, sem ter ali um portfólio, sem ter ali 10 anos de experiência, às vezes você vai ter que concorrer com um monte de gente. Já na regularização, você concorre apenas com os profissionais que sabem regularização, que são quase que ninguém. E é muita demanda. Só que aí o que acontece? Eu vou usar aqui um exemplo, né? Hoje eu tô com a trava-língua aqui, hein? Vou usar aqui um exemplo de um dos meus alunos, que foi o Caio, né? O Caio, ele entrou na área, só que a primeira situação ele lidou com uma regularização. E ele não sabia do que se tratava. Ele não sabia a forma certa de fazer aquilo. O que que isso trouxe para ele? Uma insegurança. O que que isso trouxe para ele? Um medo. E aí o medo ele faz duas coisas com a gente. Uma é incentivar você a ir lá e decolar. E a outra situação é fazer você desistir. Qual dessas que ele escolheu? O desistir. E ele ficou 5 anos fora da área porque ele se sentiu inseguro. E tá tudo bem. Hoje ele superou tudo isso, ele acompanhou o nosso conteúdo, virou meu aluno. E hoje ele é tipo o regularizador, né? Tá aí crescendo cada dia mais. Eu tenho certeza que os resultados dele vão ser ainda maior. Mas por que eu tô falando isso? Porque se você não tem clareza ou se você erra em algum processo, isso vai fazer com que você desista. Vai fazer com que você desista. Por quê? Porque a faculdade não te ensinou. E você vai tentar fazer algo que a faculdade não te ensinou. Daí, quando você vai fazer e você errar, você vai falar, cara, é por isso que eu não vou entrar nessa área. E vai inventar uma desculpa para você mesmo. Para você mesmo. Então, hoje, aqui dentro do meu escritório, chegam serviços, sabe como? Serviços de profissionais que literalmente abandonaram ali o barco no meio ali do Aue com o cliente e foi embora. Como assim, Bruna? Pegou a regularização, não soube dar continuidade na regularização? Ó, tchau, cliente. Uma das minhas alunas, a Adriele, ela falou que a primeira regularização, ela falou em uma aula aqui. Na primeira regularização dela, sabe o que aconteceu? Ela pegou um processo que estava 11 anos parado. Vocês têm noção disso? 11 anos. Porque os profissionais não sabem lidar com isso. Então, o que eu estou querendo trazer isso para você? Que quanto mais clareza você tem aí dos pontos que você pode errar, mais fácil fica para você. Na nossa última aula, no nosso último episódio do Regularizador na Prática, eu falei sobre 3 situações da regularização que você não pode errar. Então, eu falei ali sobre documentação, que o primeiro ponto é você conhecer se o seu cliente é proprietário, as medidas do lote e os tipos de regularidade. Isso são pontos importantíssimos em toda a regularização. Porém, você seguiu esses 3 pontos. E aí, Bruno, eu já entendi esses 3 pontos, agora eu vou decolar nessa área. Mas ainda assim, tem 4 erros que você não pode cometer. Ainda assim, tem 4 erros que, se por acaso você cometer, isso vai te atrapalhar demais. Isso pode te tirar do mercado. Porque, como eu falei para vocês, existem 2 tipos de pessoa. E olha, tá tudo bem. Tá tudo bem se por acaso você passou pela situação de desistir. Tá tudo bem. O importante é o que você vai fazer daqui para frente com isso. Então, existem 2 tipos de pessoa. Tem as pessoas que lidam ali com a situação onde é totalmente fora da zona de conforto delas e acreditam, peraí, se alguém conseguiu, eu também consigo. E vão. E as outras pessoas são as que desistem. Ah, Bruno, mas para quem desiste é porque é fraco, né? Não, não é porque é fraco. É questão de não ter um apoio, é questão de não ter uma segurança, é questão de não saber se vai conseguir ter ali um retorno financeiro, às vezes para sustentar uma casa, às vezes porque tem filhos, às vezes porque tem contas. Simplesmente por isso as pessoas desistem. Eu acredito que ninguém passa 5 anos sentado com a bunda numa cadeira de faculdade para chegar lá na frente, desistir e ir embora. Eu tenho certeza que a maioria dos profissionais não fazem isso. Não fazem isso, não querem isso. Então, por que eu tô falando isso para vocês? Porque eu quero que você não cometa isso. Eu quero que você vá e decole nessa área. Porque eu sei que essa sensação de desistir, o medo, a insegurança, acontece. Aconteceu comigo. Eu passei por essas 2 situações. Eu passei pela situação onde eu pensei, peraí, se alguém conseguiu, eu também consigo. E eu também passei pela situação onde eu pensei o seguinte, cara, eu vou desistir porque eu não nasci para isso. Tchau, tô indo embora e pronto, acabou. E tá tudo bem. E eu entendo cada um de vocês. Eu entendo, hoje, eu vejo grande parte dos meus alunos que entram no dicionário de aprovação são pessoas que estão trabalhando em outra área, são pessoas que já estão trabalhando. Por que eles entram, então, para aprender a regularização de imóveis?
Porque muitas vezes eles estão trabalhando, vou falar algumas situações que eu lembro de cabeça, caixa de supermercado, que são ali atendente de algum lugar. Mas, Bruna, o que isso tem a ver? Não tem nada a ver, gente. Não tem nenhum problema você trabalhar em outra área. Isso é um serviço honesto, mas eu entendo que essa pessoa tem um filho para sustentar, tem uma casa para sustentar e por insegurança e por medo ela desiste. E justamente por isso eu decidi trazer 4 pontos, 4 erros para você não cometer, porque eu sei que vai acontecer com você. Assim como aconteceu comigo. Assim como passou na minha cabeça a situação que estava tão difícil, eu falei, meu Deus, eu vou desistir. Eu vou desistir. E eu demorei para entender quais são esses erros. Eu demorei para enxergar eles como erros. Porque quando você não tem clareza do que é certo e do que é errado, a gente só vai e faz ali os erros. A gente só vai lá, acha que tá certo, beleza, pronto, acabou. Quando você não tem clareza, não adianta. Não adianta, você fica ali perdido, num vendaval e não sabe o que você vai fazer. Então, o importante, a primeira coisa é você ter clareza. Ter clareza do que deve ser feito, ter clareza do que é um erro. E eu vou te mostrar esses erros. Hoje eu vou te mostrar 4 erros, tá? Porque eu sei que muita gente, às vezes, nem chega a tentar. Muita gente, às vezes, chega a desistir por estar inseguro. A desistir, sem nem começar. Bruna, mas eu nunca nem tentei. Sim, eu entendo que você nunca tentou por se sentir inseguro. E tá tudo bem. Só que o que eu quero é que você faça diferente a partir de agora. Combinado? E eu trouxe para você aqui alguns erros, né? Que me fizeram por muito tempo. Eu acredito que se eu tivesse escutado isso que eu tô falando para vocês hoje, se eu tivesse escutado isso aqui, sei lá, há 3 anos atrás, eu teria uma escala muito maior da minha empresa, porque eu não sabia esses erros. E eu cometi eles várias e várias vezes, até eu entender que aquilo era um erro. Então, eu trouxe 4. E eu vou começar pelo nosso erro 1. O nosso erro 1. Esse erro 1 eu cometi várias vezes. Várias vezes. Você sabe qual que é esse erro? Esse erro é de pegar uma regularização, é de pegar um serviço e não fazer uma visita no local. Bruna, agora você me pegou. Por quê? Você vem falando bastante que a gente precisa vender, que a gente pode vender ali serviços de regularização para o Brasil inteiro. Então, como é que você fala que eu não posso visitar aí, que um dos erros é não visitar aí o local? Como é que você fala isso, então? O que acontece, galera? Quando você não conhece o imóvel, você vai levar prejuízo. Eu vou te dar um exemplo aqui. Certo dia, eu, Bruna Lacerda, eu conhecia o imóvel porque eu passava várias vezes lá. Então, no meu período de faculdade, todos os dias eu passava na mesma rota. E voltava, e voltava, e voltava. Então, eu conhecia ali todo esse trajeto ali. Eu já passei na porta dessa casa várias vezes. Já estava quase que afundado lá de tanto que eu passei lá. Só que aí, olha só a ironia. Isso vai acontecer com vocês. Chegou o serviço de regularização desse imóvel para mim. Eu não conhecia a proprietária, mas veio através de outros profissionais, né, que me indicaram para esse serviço. Beleza. Quando chegou essa proposta para mim, eu estava atendendo outro cliente. E aí, eu atendendo esse cliente, eu peguei o meu celular e respondi para esse cliente. Lembrei o imóvel onde ficava, né? Então, falei, o imóvel ficou localizado, tá bom. Lembrei da cor, já veio tudo na minha cabeça. Falei, beleza, vou cobrar X. Precifiquei o serviço sem nem conhecer. Sem nem conhecer. O que aconteceu? Gente, eu levei um prejuízo danado. Por quê? Primeiro, que ela fechou comigo de cara. Ela fechou comigo de cara, nem pediu menos, não quis nem um centavo a menos. Falou, fechou, Bruna, pronto, acabou, pode vir fazer essa regularização. Fui lá, cheguei na casa dela. Gente, quando eu cheguei lá, o imóvel tava com a medida errada. Tá, beleza, ele tá com a medida errada, a gente surge um outro processo que é a retificação. Fechei mais um contrato com ela, mas enrolou ali meu serviço. Então, o imóvel tava com a medida errada. Cheguei lá dentro, o imóvel era tipo um labirinto. Um labirinto. O lote era totalmente fora de esquadro. E olha para você ver, sem eu ter clareza do que tinha que fazer ali, eu fechei um serviço por um valor X e que eu deveria ter cobrado pelo menos 4 vezes mais. 4 vezes mais. Na verdade, eu não vou mentir para vocês, não, vou falar a verdade. Eu vejo que a galera aí mente muito na internet, né? Fala as verdades aí que não são verdadeiras. Vou falar a verdade para vocês. Nesse serviço de regularização, quando eu fechei o serviço sem ter conhecimento. Eu fechei ele por R$ 1.500.
R$ 1.500. Foi os R$ 1.500 mais mal pagos que eu tive. Porque eu poderia cobrar, no mínimo, só o processo de prefeitura, R$ 6.000. E, cara, isso me deu uma dor de cabeça. Eu cheguei lá, o negócio era um labirinto. Daí eu fui lá, fiz o levantamento, voltei. Cheguei com o levantamento, passei, as medidas não batia, gente, não batia. Voltei lá de novo. Cheguei, trouxe aqui, passei as medidas do levantamento, a medida não batia. Voltei novamente. Eu falei, não tem lógica. Não tem lógica. Eu voltei lá aproximadamente umas 5 vezes. E eu cobrei R$ 1.500 por esse serviço. Pasme, R$ 1.500. E foi um dos R$ 1.500 mais suados que eu tive. Por quê? Primeiro que eu não consegui ir sozinha, porque o lote era totalmente fora de esquadra, as medidas não batiam, eu precisava levar alguém comigo. Já ia demandar tempo não só meu, mas de pessoas que estavam comigo. Então, o que acontece? Por não ter clareza disso, eu errei. Cara, e que erro? Fiquei no prejuízo. Só que o que aconteceu? A Jennifer tá até aqui. A Jennifer, inclusive, é um exemplo, né? Que eu falei bastante de atender clientes no Brasil inteiro. A Jennifer, que é minha aluna, ela faz isso, ela atende clientes no Brasil inteiro. Ela já falou, já passei por isso. Então, como eu também já errei com isso, eu tô compartilhando isso aqui. Aí, o que aconteceu? A Bruna não errou só uma vez, não. O que eu fiz? Fui lá e errei várias vezes. Eu não errei só com essa cliente. Eu não entendia que eu tava errando. Então, continuei cometendo os mesmos erros. Se você hoje parar para pensar, R$ 1.500 não pagava nem a minha despesa do mês. E tirou literalmente o meu sangue para fazer esse serviço. E eu fiz isso outras vezes. Porque eu não sabia precificar. Então, hoje é o seguinte, fechou a regularização, vai lá no local, conhece o local ou pede para o cliente fazer uma imagem do local, porque isso facilita você criar a sua proposta. Se você não entende o que tem que ser feito, cara, fica difícil. Então, hoje eu peço o endereço, hoje eu olho pelo Google Earth, hoje eu pego localização, hoje eu pego o mapa da prefeitura, hoje peço para o cliente filmar para mim, então não tem erro. Eu peço todas as situações para não errar de forma alguma nesse ponto. Então, recapitulando com vocês, o primeiro erro que você não pode cometer de forma alguma é não visitar o local antes de precificar. Olá, você cobrou barato para aprender, né? Foi para aprender, não, foi para realmente, na verdade foi, né? Para aprender, só que de uma forma bem doída, porque eu tive muito prejuízo com isso. Voltei várias vezes lá. E esse processo, ó, ficou muito tempo, porque eu errava sempre nele. Sem conhecer o serviço, fui lá e precifiquei. Aprendi na dor, né? E é o que eu quero que aconteça com vocês. Agora, vamos para o segundo ponto. Segundo erro que vocês não podem cometer. Então, o primeiro erro a gente falou de você não conhecer a situação e precificar ali sem conhecer, tá? Então, por isso que até, inclusive, é um dos pontos que vocês não precisam ter escritório, tá? Hoje eu estava conversando com... Eu escolhi 4 alunos aleatórios e estava conversando com eles, né? São alunos que todos eles, por mês, faturam mais de R$ 30.000. R$ 30.000. Daí eu fico pensando assim, esses R$ 30.000, como é que eles faturam? Eles têm gasto? Eles não têm escritório. Porque você não precisa. Lembra que eu falei para vocês que vocês precisam ir lá no local conhecer o imóvel? Então, eles não precisam ter escritório. Não precisa ter investimento. Então, olha para vocês verem o quanto a regularização é viável, tá? E a gente vai para o segundo ponto. Segundo erro que você não pode cometer é passar preço pelo WhatsApp. Cara, eu já errei demais nessa parada. Tem gente que acha que é assim, né? Eu vou contar o que eu fazia. Cliente falou comigo, eu tenho que responder, o que eu faço? Manda mensagenzinha ali. Sabe por que eu mandava mensagem? E vou falar para vocês aqui, aberto, de verdade. Vou abrir meu coração para vocês. Eu mandava mensagem pelo WhatsApp porque eu não me sentia segura frente a frente com o cliente. Eu não me sentia segura. Daí, o que eu fazia? Eu mandava mensagem pelo WhatsApp. Covarde e errada. Covarde por quê? Porque eu deveria ir na frente dele falar o preço. Imagina o seguinte, como é que você passa uma boa notícia para o cliente, sendo que ele vai pagar R$ 10.000? Não existe boa notícia nisso. Para aquela cliente eu passei no WhatsApp, tá? Que eu precifiquei errado, eu passei para ela no WhatsApp. E aí, o que aconteceu? Ela fechou, porque estava barato. Agora, passa uma propostinha de R$ 10.000 pelo WhatsApp, sem conversar com o cliente. Bruna, mas meu cliente é de outro município. Como é que eu vou fazer? Marca uma call com ele, ó. Aqui, ó. Deixa ele ver você e veja a cara dele.
Por quê? Hoje, dentro do meu treinamento, que é o dicionário de aprovação, quem é aluno sabe, a gente tem um modelo de proposta. O meu modelo de proposta, ele vem primeiro mostrando os valores que eu vou entregar pro cliente. Mostrei tudo que eu vou entregar para ele. Cara, é chato de tanta coisa que tem que mostrar. Mas é pro cliente ficar tipo assim, nossa, eu vou usar um palavrão aqui, mas é muita coisa mesmo que essa mulher vai entregar para mim. Será que ela vai entregar isso tudo? É essa sensação que ele tem que passar. É essa sensação. Por isso que eu jogo várias informações para ele entender o meu serviço. Daí, beleza. Passei todas essas informações para ele, só no final eu falo o preço. Porque primeiro eu entrego o valor. O valor é o que você gera para ele, depois vem o preço. Tá? Quando você manda uma mensagem pelo WhatsApp, você pode criar uma proposta linda. Você mandou pelo WhatsApp, ele vai fazer e vai olhar o preço. Já era. Já era. A Su perguntou, esse escada é do arquitetônico hidro ou é a taverbação? Somente a arquitetura lá na prefeitura, tá? Só na prefeitura, sem a verbação nem nada. Aí, o que acontece? Ele vai olhar lá, só vai lá no preço e acabou. E aí, gente, você perdeu a oportunidade de gerar um valor gigante para o cliente, de passar para ele uma boa notícia, às vezes de uma regularização de 10 mil reais. Você está perdendo a oportunidade. E eu era o quê? Eu era covarde. Por que eu era covarde? Porque eu não tinha coragem de falar para o cliente. Eu me sentia insegura. E aí eu fazia o quê? Mandava pelo WhatsApp, mandava lá o valor, 10 mil. Ah, pelo amor de Deus, é claro que eu ia perder serviço. É claro que eu ia perder serviço, gente. Claro! Nossa, eu vou falar para vocês, uma vez eu fui no médico, daí ele ia passar uma proposta lá para mim. E o que acontece? Ele até me atendeu, falou, e eu queria saber só do preço, né? No final das contas, eu só queria saber do preço. Aí eu falei, qual o valor? Ele, não é comigo, vai lá fora. Então ele me mostrou ali tudo que ele ia me entregar. Quando eu saí, eu peguei a proposta com a funcionária dele. Ela me entregou a proposta. Aí lá tava o preço. Primeiro ele me entregou o valor. E eu, cara, que sacada! Que sacada! E eu falei, eu tô errando isso com os meus clientes também. E eu errava isso. Não sabia mostrar isso. Não sabia mostrar para ele com clareza isso. Não sabia. E aí o que acontecia? Eu errava e perdia serviço. Porque vinha outra pessoa, ia lá pessoalmente, poderia até cobrar o mesmo preço que eu. Só que a pessoa gerava valor para ele. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. É o que eu faço hoje. Hoje eu não entrego proposta pelo WhatsApp nem a pau. Nem a pau. O cliente pede. Se for para entregar ali de alguma forma online, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou fazer uma call com ele e vou explicar tudo para ele, depois eu mostro o preço. Agora, mandar um número ali pelo WhatsApp, já era. Não faço. Não cometam esse erro, tá? Vamos lá. Agora o terceiro ponto, terceiro erro. O terceiro erro é não fazer o contrato. Então, olha só. O primeiro erro é você não visitar o local, não conhecer o serviço. O segundo erro é você passar o valor pelo WhatsApp. O terceiro erro é você não fazer contrato. Bruno, precisa fazer contrato em tudo mesmo? Bom, hoje vocês podem perguntar até para minha família. Se você for perguntar isso hoje para a minha família, qualquer pessoa vai falar assim, pelo amor de Deus, faz contrato. Não, mas é com o Joãozinho, ele é meu amigo. Não interessa, não interessa. Porque, gente, eu já levei prejuízo que não foi pouco. Bruna, mas você aprendeu. Pelo amor de Deus, né? Eu passei 5 anos na faculdade aprendendo também. Eu vou gerar solução para o cliente, por mais que demore um pouquinho, se eu não soubesse ali o processo, ia demorar um pouquinho, mas pelo amor de Deus, nem o relógio trabalha de graça e eu tenho que trabalhar de graça porque eu não fiz contrato. Não fiz contrato. Isso é burrice. Eu falei que lá no segundo erro eu era covarde, aqui eu era burra, de acreditar nas pessoas. Porque, gente, contrato não serve só para sua segurança também, não. Ele serve para segurança para o cliente. Quando eu entendi isso, que o cliente ia ficar feliz, que o cliente ia sentir que ele estava ali abraçado, que ele ia pagar 10 mil, mas que eu estava cuidando do serviço dele, aí eu comecei a fazer contrato. Só que até eu chegar lá no contrato, eu já tinha levado atos prejuízos. Olha lá, o Vitor está até ressaltando as palavras aí, lembrando que o contrato é bom para ambas as partes. Exatamente isso. Se você não faz um contrato, o que acontece? O cliente não te vê como um profissional, igual o Vitor falou. Não te vê como profissional. E aí você perde cliente.
perde cliente, passar 10 mil reais numa proposta. Eu falei que eu era covarde, que eu não tinha coragem de passar essa proposta. Hoje, eu vejo muito isso com os meus alunos, né? Hoje em dia, quando eu converso com a galera fica assim, Bruna, é incrível. Porque, tipo assim, quando você começa na regularização, você imagina, nossa, meu Deus, vai ser um bicho de 7 cabeças. Só que quando você entende, cara, é muito mais simples do que parece. Aí você fala, nossa, eu vou comprar 10 mil reais para fazer um processo como esse. Às vezes a gente até fica assim, será que eu cobro 10 mil? Você sabe apertar o parafuso certo, eu levo isso para ele. Galera, é apertar o parafuso certo. Não adianta chegar alguém ali e deixar o cliente na mão. Tem que chegar lá e apertar o parafuso certo. Falei isso na última aula, que eu falei isso para um cliente. Ele falou assim para mim, Bruna, tal pessoa cobrou X para fazer esse serviço, você está cobrando para mim 2, 3X a mais. Você está cobrando de mim esse valor. Eu falei, beleza, esse profissional te entregou o serviço? Ele, não me entregou. Eu falei, é por isso que eu estou cobrando mais caro, porque eu vou entregar o serviço para você. E aí eu entendo que eu cobro mais caro porque eu sei fazer o serviço. Entendeu? Então você tem que criar um contrato. Não adianta, você tem que valorizar o seu serviço, senão você vai trabalhar de graça. Vai trabalhar de graça. Entendeu? Então você tem sim que conhecer ali o que é que você vai entregar para o cliente, gerar segurança para o cliente, assim como o Vitor falou, a segurança onde o cliente para e pensa, cara, tá muito bom para ser verdade. Tá muito bom, ele vai fazer isso tudo por mim, ela vai fazer isso tudo por mim. Ah, é 10 mil reais, mas peraí, ela vai regularizar tudo. Eu não tenho dor de cabeça. É isso, é essa sensação que você tem que passar para o seu cliente. Então, de forma alguma, cometa esse erro 3. Pelo amor de Deus. E não vai pegar modelo de internet, não, tá? Não vai pegar modelo de contrato de internet, que às vezes tem uns trem nada a ver lá e que vai te dar dor de cabeça. E outra coisa, falando ainda de contrato, eu vou usar essa referência desse cliente que eu peguei. A minha sorte, eu cobrei barato, mas eu fiz um contrato. Só que aí nesse contrato, lá de R$ 1.500, eu cobrei para fazer a regularização. E aí eu falei que eu cheguei lá, a primeira coisa que eu vi, lote com a medida errada. O que eu tenho que fazer? Um processo de retificação diária. Aí é mais um serviço que vem. Só que se eu não tivesse feito o contrato, ela me mandou mensagem. Bruna, eu falei, ó, a gente vai ter que fazer uma retificação diária. Ela, Bruna, você já cobrou para fazer a regularização, essa parte não está inclusa? Aí eu vou lá, abro o meu contrato e falo, querida, tá aqui, ó. Aí não tem dor de cabeça, entendeu? Porque ela já entende que o que ela assinou estava claro ali para ela, por isso que eu explico. Então, ó, não, aqui a gente cobrou a regularização. Como o seu lote está com a medida errada, é um processo a mais. E eu fui explicar para ela o porquê que a gente tinha que fazer uma retificação diária e por que ela vai me pagar mais para isso. Por que ela tem que me pagar mais para isso? Tem que ficar claro. Se ela não entende isso, ela não vai querer pagar. E ela me questionou, então ela me questionou, fez um questionamento. Bruna, isso não está incluso na regularização? Não está incluso, seu lote está com a medida errada. Só que se eu não falo isso, se eu não tenho um contrato, como é que eu vou argumentar isso para o cliente? E muitas vezes eu fiquei em prejuízo por isso. Então vocês precisam sempre ter um contrato. Sempre, 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 sempre. Tá? Outro erro importantíssimo, que é o número 4 agora, que é o nosso último erro e não menos importante, tá? Que ele é muito importante e que tira a galera do mercado. Erro número 4. Qual é o erro número 4, Bruno? Você acha que esse erro número 4 ele é menos importante? Não. E eu vou falar que esse aqui foi um dos que eu não cometi. Não, na verdade, de todos esses aqui, eu acho que esse aqui foi o único que eu não cometi. O único que eu não cometi, mas que eu vejo a galera cometendo e que me dói ver. Por quê? Esse erro aqui nada mais é do que você mandar o cliente resolver serviço. Como assim, Bruna? É o seguinte, gente, o processo de regularização hoje, ele é dividido em 3 pilares. Regularização na prefeitura, regularização na receita e regularização no cartório. Beleza. Se você cobrou por esse serviço, eu indico hoje, ensino os meus alunos do dicionário. Galera, vocês vão fazer um processo de regularização, entrega a parada pronta na mão do cliente. Não vai mandar cliente na prefeitura, não. Não vá mandar cliente na prefeitura, não. Como assim, Bruna? Gente, eu deparo com isso todas as vezes que eu vou na prefeitura. Todas as vezes que eu vou na prefeitura. Bruno, mas eu não tenho tempo na prefeitura. Faz uma procuraçãozinha, aluno do dicionário. Lá dentro tem uma procuração para vocês, tá? Então, pega uma procuraçãozinha, pede para alguém lá para você, que a procuração tá tudo bem. Tá tudo bem. Só não manda o cliente lá, não. Cobra mais caro pelo serviço, mas vai lá e faz. Por quê? Gente,
Sinceramente, imagina aqui comigo, pensa comigo. Você fez um processo, você cometeu algum erro. Nós, seres humanos, estamos sujeitos a erro. A verdade é que a gente quer reduzir a zero, a nulo, essa quantidade de erro. Mas não dá. Somos humanos, né? Então vai ter alguma situação ou outra que você vai errar alguma coisa. Só que uma coisa é você ir lá, ver seu erro e corrigir. Outra coisa é você mandar o cliente lá, ver seu erro, não entender o erro, tentar te corrigir, tentar entender o erro, ficar desesperado, não saber o que faz e errar do mesmo jeito e falar mal de você. Hoje, todas as vezes que eu vou na prefeitura, tô indo para a prefeitura, chego lá na prefeitura, chego lá no balcão, tem cliente sentado nas mesas. E é visível que é cliente. É visível. Não, o profissional falou que eu poderia vir aqui. Gente, pelo amor de Deus, cobra mais caro pelo serviço e vai lá. Porque numa dessa, você errou, o cliente fala mal de você. Numa dessa, você não sabe fazer, e aí alguém da prefeitura fala mal de você. Numa dessa, eu capto esse cliente, viu? Eu arranco o horário de vocês e capto esse cliente, porque eu já captei cliente na prefeitura, hein? Desse jeito. E não é questão de querer furar olho de outro profissional. É questão de ter profissional que está entregando um serviço ruim. Que está entregando um serviço bem mais ou menos para o cliente. Está recebendo bem e está pagando ali, e está recebendo bem e está entregando o serviço meia boca. Entendeu? Eu já vi cliente desesperado, sem saber o que fazer com papel. Eu falei, calma. E olha, e todas as vezes que eu fechei processos em prefeitura, não foi nada tipo assim, eu vou lá para fechar. É porque eu vi o cliente desesperado, sem saber o que fazer. Então é o seguinte, cobrou pelo processo, vai lá e faz, galera. Se você não pode ir, paga um motoboy para ir lá levar a documentação, para ir lá puxar a documentação. É só a procuração que consegue fazer isso. Não tem erro. Não tem erro. Só que não manda o cliente ir. Não manda o cliente ir, porque você ver seus erros é uma coisa, você mandar o cliente ver seus erros é outra coisa totalmente diferente, tá? E às vezes ele pode ficar perdido. E aí o quinto ponto aqui, na verdade eu falei 4 erros, e o quinto é só para relembrar uma aula que a gente teve, que é essa questão de documentação, porque antes de tudo você precisa conhecer a documentação do cliente, é saber se o seu cliente tem a documentação ali de propriedade do imóvel. Então todas as vezes vê se ele realmente é o dono desse imóvel. E se você não sabe como é que identifica isso, tem conteúdo aqui no YouTube, no Instagram e no Facebook, eu fiz aula sobre isso. Combinado?